Abra sua Bíblia em Atos, no capítulo 9. Deixa a sua Bíblia aberta aí. Atos, no capítulo 9. A gente vai falar hoje um pouquinho sobre Paulo. Eu gostaria que você abrisse o seu espírito, deixasse o seu coração pronto, porque Deus tem grandes coisas para fazer. Ontem foi um dia muito poderoso, senti a falta de algumas pessoas. E tudo que Deus faz e tudo que Deus fala, Ele cumpre. Nós ouvimos tantas palavras proféticas que o Senhor traria pessoas de muitos lugares para essa igreja. E ontem nós começamos a testificar e testemunhar pessoas que vieram de longe, gente. Petrópolis, Rocha Miranda, São Cristóvão. Gente de todo lado veio aqui beber da fonte. E é triste ver pessoas que pertencem a essa igreja não estar aqui. Eu sei que ontem houve um golpe maligno, né? Não sei o que aconteceu. Alguns confundiram a data, outros o despertador não tocou, o meu foi um. Acredite, eu não perco a hora de nada. Coloquei o meu celular, 3 alarmes, os verdinhos estavam lá ativados, ele não despertou. Eu sei que em movimentos espirituais acontecem coisas sobrenaturais, e aconteceu literalmente. Mas faça força, porque viver o que nós vivemos ontem é em poucos lugares que você encontra. O céu estava baixo. Foi um poder que Deus liberou aqui. Eu não sei o que vai ser aqui dia 6 de julho. Vai estar aqui conosco a Michele do Pandeiro. É uma mulher de Deus, gente. É uma mulher de oração. E eu sei que Deus vai fazer coisas poderosas. Deus está ativando uma igreja. Está convocando pessoas, ativando pessoas. E eu quero de verdade que você acredite que Vila Maria Helena vai ser reconhecida hoje em alguns lugares, e às vezes quando a gente precisa fazer alguns contatos, principalmente para pregadores, a gente tem um receio de falar Vila Maria Helena, porque quando a pessoa ouve falar de Vila Maria Helena, ela pensa em algo negativo. Mas isso está mudando, porque quando ouvir falar de Vila Maria Helena, vão lembrar do que Deus está fazendo nessa região. Deus vai levantar as igrejas aqui com muito poder, com muita força. E você vai fazer parte disso. Vira para esse crente que está ao seu lado e diga assim: você vai fazer parte disso. Diga assim: Vila Maria Helena vai ser reconhecida por causa de você. Você carrega o poder de Deus. E quando disserem Vila Maria Helena, vão lembrar de você. Vão lembrar de Jesus. Jesus em um local. E quando Deus ele entra na vida do homem, ele entra para mudar. Ele entra para mudar a história. E hoje eu quero falar da vida desse homem que eu tenho me tornado a cada dia mais admiradora. E quanto mais eu estudo, mais eu amo. E eu sei que Deus está levantando uma geração assim. Amém? Atos, no capítulo 9, vamos ler comigo. A partir do verso 1 está escrito assim: Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, temendo, atônito, disse: Senhor, o que queres que eu te faça? O que queres que eu faça? O Senhor lhe disse: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer.
E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Diga comigo, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E, guiando-a pela mão, o conduziram a Damasco. Meus irmãos, eu tenho tido um grande receio, porque eu não tenho visto uma igreja com fome e sede para ser levantado ou de ser levantado para cumprir uma missão. Essa palavra hoje ela é um pouco diferente do que eu estou acostumada. Porque hoje eu quero que você entenda a importância de você descobrir a sua missão. Toda pessoa que caminha guiado, norteado por uma missão, ela tem uma motivação e ela tem uma causa. E ela não vive de desânimo em desânimo, de fraqueza em fraqueza, de frieza em frieza, de queda em queda. Porque ela sabe o motivo pela qual ela está na terra. E isso tem me preocupado, porque hoje as pessoas entram na igreja e saem da igreja em busca de realmente resolver as suas causas particulares, individuais. Isso não está errado. Mas errado é você viver uma vida somente pautada na sua própria vida. Vou repetir. Não está errado você correr atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos, você imaginar, idealizar propósitos pessoais, particulares, mas a vida de um cristão não pode ser restringida só nisso. Você precisa ter uma missão, você precisa ter uma causa. E esse texto, ele vai falar exatamente sobre alguém que estava perseguindo uma causa. Você conhece essa história? Você sabe que Saulo, ele era um homem que respirava ameaça de morte, ele era temido. As pessoas tinham pavor. Paulo não precisava chegar em lugar nenhum. Bastava o nome dele chegar, que ele já era temido. As pessoas tinham medo de ouvir falar nele. Sabe aquelas pessoas que você não gosta nem de comentar? Os antigos tinham essa mania. Fala baixo, menino. Não fala nem o nome dessa pessoa aqui. Era ele. Ele era alguém assim. As pessoas sabiam que ele era obstinado. Ele tinha uma obstinação. Na verdade, eu posso dizer que ele era obcecado por uma causa. E aqui se trata de um homem muito culto, inteligente. Ele era um homem muito inteligente. Saulo não era alguém sem inteligência, sem saber por que ele estava se movendo, no que ele estava se movendo. Não, ele tinha consciência. E essa consciência fazia com que ele se movesse por um propósito que no seu coração era a forma correta. E era o objetivo correto. E por isso ele era consumido todos os dias que ele levantava da sua cama. E por esse objetivo ele tinha sede e fome de viver e de estudar e de se aprofundar. Porém, ele também tinha um desejo de ver o seu alvo e seu objetivo totalmente atingido. E a Bíblia fala que nesse episódio aqui, Saulo, ele estava indo para Damasco. E nesse percurso, ele ia para esse local, mas ele ia para esse local com um propósito, com um objetivo. Porém, se você for estudar aqui um pouquinho, você vai ver que um homem, quando compreende o porquê e o para que ele está se movendo, ele sabe que ele precisa transitar de forma legal. O apóstolo Vil sempre fala aqui, que toda pessoa que transita no mundo espiritual de forma ilegal, ele é deportado. Porque todas as vezes que você quer se mover sem a condição para isso, juridicamente ou espiritualmente, você é deportado do lugar que você está. E Paulo sabia, ele estava muito próximo de inaugurar um templo, e eu acredito que historicamente esse seria um tempo muito grandioso.
Porque se ele já era temido, imagine ir para um local onde ele sabia que ele estava indo para esse local, essa região, para resolver o problema. Na realidade, ele estava pensando, eu vou para Damasco, eu vou cometer um extermínio geral, vou matar, vou prender. Esses que estão se levantando hereticamente para espalhar uma notícia que até então, na sua consciência, a pregação do evangelho os crentes eram umas pragas. Eles estavam afetando toda uma cultura. Entenda bem isso aqui, gente. Não cochila nessa hora. É importante você entender. E aqui a gente já começa a pregar por quê? Porque toda pessoa que carrega uma missão de alterar uma cultura, ela se torna uma ameaça. Toda pessoa que é um fundamentador, que é alguém que entra em camadas profundas para começar a mudar causas, pensamentos, valores, começa a se tornar uma ameaça. Pensamentos corretos, mentes inteligentes, mentes que sabem o que elas carregam, elas se tornam preocupação. Não é à toa, não é à toa que o atual governo diz o quê? Que o povo não precisa ter cultura, ter estudo. Por quê? Porque em sua mentalidade, quanto mais as pessoas forem desinformadas, quanto mais as pessoas não tiverem conhecimento de causa, mais elas se tornam marionetes. Então, quanto menos as pessoas conhecem, mais ditadores de regras vão surgindo. Quanto menos as pessoas buscam sabedoria, eu costumo dizer que mais voz os idiotas têm. É pesada a fala? É. Mas é a realidade. E nós não podemos mais permitir isso. Nós precisamos mergulhar no saber, nos saberes, no conhecimento, nos aprofundar na palavra, conhecermos o Deus a qual nós servimos, suas leis, suas regras, seus mandamentos, suas orientações. Para quê? Para começarmos a nos tornar ameaças contra o inimigo. E o inimigo não é só o inimigo chamado Satanás. É o inimigo que quer entrar na sua casa e quer alterar as características reais da sua família, da sua cultura, na cultura familiar, dos valores da sua casa. É tempo da igreja começar a entender que é necessário um despertamento. Hoje essa palavra ela é muito consciente. Você vai me ver assim: bem, mestre, porque você vai precisar, nós precisamos nos tornar, em Vila Maria Helena, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, pessoas que transmitem ameaça ao inimigo. O apóstolo disse aqui que quando você está dentro da sua profissão, você está exercendo a sua missão. E dentro da sua missão, você é uma voz. Você precisa ser uma voz. Nós precisamos, como igreja, essa palavra veio para te despertar. Porque como igreja, nós precisamos ser pessoas que transitam do lado de fora, mas que temos impresso em nosso DNA, na nossa genética, as marcas, o saber, as características da palavra. Porque nós não podemos mais dar voz ao inimigo que tem falado, que tem se levantado, que tem propagado. E eu estou vendo uma igreja, um povo cristão acuado. Eu estou vendo um povo que hoje não consegue mais defender nem a sua fé.
não conseguem, mas qualquer pessoa que vomita qualquer coisa é um ditador de verdade. Porque as pessoas, elas não têm conhecimento de causa, elas não têm conhecimento da palavra. E o inimigo vai fazendo uma bagunça. Ele faz bagunça porque você não conhece a palavra ao ponto de desenvolver uma fé que tem olhos. Está comigo? Ele faz uma bagunça porque ele desestabiliza seu emocional quando você olha para a situação da tua casa entrando em ruído. Ele faz uma bagunça quando uma enfermidade bate na sua porta e você não acredita que a palavra é poderosa o suficiente para estabelecer cura na sua vida. Por falta de conhecimento, os cristãos estão deixando de ser ameaça. Eu estou muito preocupada, porque as pessoas estão muito confortáveis nos metros quadrados aonde estão os crentes. Os crentes hoje não impõem medo, não impõem respeito. Não, as pessoas entram na sua casa, elas fazem o que elas querem fazer, elas entram com bebida dentro da sua casa, elas querem colocar músicas profanas no teu território, elas querem fazer da tua casa, da tua ambiência, do teu metro quadrado, um ambiente profano. E a igreja hoje não inspira mais ameaça. Os cristãos hoje não são mais temidos. E aonde está? E eu fiquei pensando, como um homem como Paulo se deixa afetar por um povo tão pequenino na visão de um homem tão culto? Como pessoas, humanamente falando, que poderiam e que deveriam ser tão insignificantes, se tornam pessoas tão ameaçadoras ao ponto de um homem, na envergadura que ele tinha, parar a sua missão em um período, buscar cartas, ir buscar legitimação com o sumo sacerdote para entrar legalmente em um lugar e prender pessoas. E aí eu fico pensando, do outro lado, aonde estavam aqueles que deveriam então ser como Paulo ou como Saulo, que deveriam de estar do outro lado da cidade cumprindo uma missão? Eu percebo que é um déficit desde o início. Pessoas que não têm uma missão específica clara, não é só hoje, é de lá também. Porque Saulo teve que ser levantado para atravessar uma cidade, ir até um outro lugar, prender ameaças, Marcela, prender pessoas. Se do outro lado tinham pessoas que tinham o mesmo conhecimento de causa que o próprio Saulo, eu vejo que o problema não é ter conhecimento de causa, é ter coragem para defender até o fim aquilo que acredita. Eu vim hoje te desafiar nessa igreja a você ter coragem de defender até o fim aquilo que você acredita, ainda que isso lhe custe um cancelamento, ainda que isso lhe custe porta na cara, ainda que isso lhe custe alguns rompimentos de aliança, ainda que isso lhe custe talvez pessoas pararem de falar com você, ainda que isso lhe custe ser hostilizado na rede social, como eu sou muitas vezes, ainda que isso lhe custe pessoas irem nas redes sociais liberar piadas contra você. Não importa o que as pessoas estão fazendo, o que importa é que Deus precisa levantar uma igreja forte de mente, forte de emoções, ao ponto de entender que aquilo que acredita e aquilo que carrega é muito maior do que o que vem de fora para dentro. Então eu começo a olhar e a pensar, e eu falei, meu Deus, eu já preguei essa mensagem pelo menos 2 vezes, fora daqui dessa igreja nunca preguei, pelo visto não vou conseguir pregar ela do jeito que eu queria. Mas o que eu percebo que o problema está geral. Faltam pessoas que tenham coragem
coragem de defender o evangelho, de defender a sua crença, de defender a sua decisão, de defender a sua verdade, a sua originalidade em Cristo. Eu estou te desafiando a isso. Por que você está falando isso, profeta? Porque eu estou te dizendo que a palavra está se cumprindo. Se você olhar o princípio das dores, quase todo ele já foi cumprido. Nós estamos olhando o Apocalipse, você está vendo que basicamente o que está ali já está se cumprindo. Parte do que está ali já se cumpriu. Então nós estamos entrando em dias de muito poder e muito perto de um grande avivamento. Porém, todo avivamento surge quando também o povo está debaixo de muito caos. Deus nessa noite me trouxe aqui para te dizer: é bom que você passe uma revista na sua fé. É bom que você passe uma revista naquilo que diz que sabe. É bom que você passe uma revista na sua coragem. Se as pessoas estão muito à vontade perto de você, se as pessoas estão olhando para você, vendo você no mesmo nível que elas estão, e aqui eu não estou falando de nível de superioridade, aqui eu estou falando de nível de espiritualidade, porque quando alguém é espiritual, quando o outro não é espiritual, ele discerne quem é espiritual, e quem é espiritual incomoda quem não é espiritual. Então você não pode estar confortável, pessoas não podem estar confortáveis aonde você está. Você precisa exercer algo, você precisa mover algo. As pessoas que estão à sua volta precisam sentir o que você carrega. Saulo aspirava ameaça de morte. Saulo aspirava terror e pavor. O inferno precisa olhar para mim, precisa olhar para você e precisa sentir que você aspira ameaça para ele. Deus precisa levantar ameaçadores aqui nessa igreja. Você precisa ser uma ameaça na sua rua. Você precisa ser uma ameaça na sua igreja. Você precisa ser uma ameaça dentro da sua casa. Ameaça contra quem? Contra seu marido? Não. Ameaça contra quem está usando ele. Ameaça contra quem? O seu filho? Não. Você precisa ser uma ameaça contra quem está por trás dele, porque quem está por trás dele vê você. Mas o problema é que nós estamos vendo uma igreja que o inimigo vê a igreja, mas a igreja não vê o inimigo. O inimigo vê você entrando, mas você não vê aonde ele está. O inimigo sabe a tua rota, mas você não sabe qual é a rota dele. O inimigo consegue te denunciar os demônios, mas você não consegue liberar fogo do alto nele. Eu vim aqui hoje por essa palavra dizer para você: levanta a tua voz, igreja. Levanta a tua cabeça. Seja crente de verdade. Seja um homem, uma mulher de Deus que carrega uma causa de verdade. As pessoas precisam olhar para você e ver que você é um defensor. Eu não estou te chamando para ser um debatedor. Eu estou te chamando para você ser um defensor. Defensor da verdade que conhece. Defensor da palavra que você conhece. Defensor da fé que você professa. Porque é chegado o tempo em que a igreja vai precisar disso. A igreja vai precisar disso, porque nós estamos chegando pertinho de dias aonde nós precisaremos recorrer àquele que tem todo o poder, porque o inimigo, ele não está longe de se levantar com mais ferocidade ainda. Então Deus precisa dar aos crentes essa instrução. Meu Jesus, meu Jesus. Oia, suia, nae. Anaragarava shoia. Noia naragarava shoia. Ayanoia survegueia, noia naragarava shai. Noia sui. E isso te oxigena. E isso te dá possibilidade de se mover.
Porque pessoas que são assim, elas são movidas por uma paixão. Aonde está a tua paixão? Como está a tua paixão, jovens? Como está a tua paixão, adultos? Como está a nossa paixão? Você já perdeu ela? Ela já acabou? A paixão. Saulo estava perto de inaugurar um novo tempo. Ele estava apaixonado. Não era uma paixão transitória. Não era uma paixão que acontecia de vez em quando. Era uma paixão que ele dormia apaixonado e acordava apaixonado. Ele dormia incendiado e acordava com vontade de incendiar mais uma meia dúzia que ele encontrasse pela frente dele. Peraí, que igreja é essa que nós estamos diante dela, que não estão mais conseguindo manter uma paixão? Eu não sei onde que você enfiou a paixão que você tinha, mas não é a paixão pelo que ele vai te dar, é a paixão pelo que ele já fez. Aonde você estaria se hoje Jesus não tivesse um dia te amado, de se apaixonado por você? Aonde você estaria? Aonde eu estaria? Olha para esse crente que está do teu lado e veja aonde ele poderia estar. Veja quantas coisas o Senhor já te deu. Veja quantas coisas o Senhor já fez por você. Veja que você está até mais bonito, porque parece que quando a gente está no mundo, gente, é sério, você olha uma pessoa quando ela está no mundo, ela parece que ela é inchada. Porque o pecado deixa a pessoa desfigurada. É sério. A pessoa fica desfigurada. Eu não estou inventando, não. Quando você entrega a sua vida para Jesus, que as pessoas olham para você, a primeira coisa que a pessoa fala para você é: nossa, você está diferente. Você não perdeu uma grama, está comigo? Você não perdeu uma grama. Você continua usando as mesmas roupas que você usava. Mas a pessoa olha para você e fala assim: você está diferente. O que é que houve? E aí você sabe que você entregou a sua vida para Jesus. E aí você fala: agora eu sou crente. Aí a pessoa vai e fala para você assim: nossa, eu sabia que tinha alguma coisa diferente. Você é diferente. Quando você chegou trazendo algo diferente. Isso é o quê? É porque o pecado ele te deixou. O pecado desfigura o ser humano. O pecado não deixa você mostrar a sua beleza. O pecado deixa as pessoas desfiguradas porque elas se vestem de uma identidade que nunca foi a identidade que Cristo deu para elas. O pecado faz você fazer coisas que quando você olha, você fala assim: eu não acredito que eu tive coragem de fazer isso ou de ser isso. Porque isso é o que o pecado faz com a gente. Nos deixa desfigurado. E Saulo, ele estava perto de inaugurar esse templo e ele era um perseguidor do povo de Deus. Isso é um fato. Gente, olha aqui para mim. Perseguidores vão existir uma vida inteira. A gente só precisa saber lidar com isso, está comigo? Porque gente que não tem propósito vai perturbar quem tem. Gente que não tem objetivo perturba quem tem. Gente que tem uma vida vazia quer perturbar a sua vida que é preenchida. O preenchimento da tua vida afeta quem tem uma vida vazia. Sabe por quê? Porque a pessoa, ela fica incomodada com o silêncio da vida de uma vida desocupada. Gente desocupada, ela sempre vai perturbar aquilo que você está fazendo ou aquilo que você está vivendo. E aqui o texto diz que ele era um perseguidor. Agora por quê? Porque eu fiquei perguntando ao Senhor, e aí o Senhor me falou algo tremendo. Porque às vezes nós cometemos erros com a certeza de que nós estamos no caminho certo. Quem nunca? Quem nunca cometeu erros convicto de que estava no caminho certo? Não, eu estou no caminho certo. E esse era o problema dele. Ele perseguia em nome de uma fé que ele possuía, que ele achava correta. Para eles, os cristãos eram o quê? Construtores de seita. Está comigo? Por quê? Porque todo aquele, presta bem atenção aqui, gente. Todo aquele que prega verdades que não são ditas, são taxados como seitas. Porque se todo mundo fala, ou se as pessoas falam o que o outro quer ouvir, aí está tudo bem. Mas onde que foi o problema? E se você for olhar o Novo Testamento, você vai ver uma tônica. Qual era a tônica? A verdade.
Jesus foi hostilizado pelos fariseus, por quê? Porque ele falava o que ninguém tinha coragem de falar. Ele se depara com uma prostituta e ele fala para ela, pensa hoje, uma prostituta que é pega no ato de adultério, Jesus chega até aquela mulher, olha aquela mulher e ele diz, olha mulher, você bem sabe que você está pecando, né? Você sabe que o que você está fazendo é complicado. Agora, tudo bem, essa mulher pode até ser uma pecadora, mas quem de vocês não tem um pecado? Essa mulher comete o pecado da prostituição. E aquele que comete o pecado da mentira, da facção, do roubo, do engano, da fofoca? Quem é mais pecador? Quem está mais sujo do que aquele que é falso? Aí Jesus diz, quem de vocês não tem nenhum pecado? Atira a primeira pedra, se você que está aí do outro lado nunca cometeu nenhum pecado. E aí a consciência daquele que não é louco, para e pensa, realmente eu não posso, porque ainda ontem eu pequei. Ainda agora eu tive vontade de matar essa mulher. Então quem não pecou? Quem não estava pecando ali? Todos aqueles que estavam ali estavam pecando, porque o desejo deles era o quê? Matar a mulher. E aí Jesus vem e fala essa verdade, gente. Naquele tempo, você tem noção do que isso aí não culminou? Foi um pega para capar. Vocês já ouviram falar num tal de um louco aí? De um novo de uma seita? Que está dizendo que mulher que adultera, que é pecadora, não é tão pesado que ela está cometendo, que quem de nós também, que somos homens apregoadores da lei, que estamos aqui, que somos doutores, conhecimentos da lei, esse tal aí de Jesus está dizendo que uma mulher pecadora, ela se equipara a nós que somos doutores. Oh, meu irmão, a verdade sempre incomoda quem vive na mentira. A verdade sempre é um incômodo para quem não gosta de viver a verdade. Se você fala a verdade para pessoas, automaticamente pessoas não querem estar perto de você. Elas preferem viver enganadas, elas preferem viver uma vida inserida perto de pessoas que estão a todo tempo mentindo para elas, do que estar perto de pessoas que falam a verdade. Porque pessoas que falam a verdade são taxadas como pessoas grosseiras. Está comigo? Nós precisamos saber o sentido das coisas. O que é uma grosseria e o que é falar a verdade. Para aquele que vive na mentira, ser verdadeiro é ser um grosseiro. E aí? E Jesus, ele se levanta aqui, no meio dessa situação. E aí eu vejo uma igreja que não mudou daquela época para cá. Continua do mesmo jeito. Porque hoje é exatamente assim. Pessoas que falam a verdade são taxados como inconsequentes. Você entende o porquê que às vezes você tem problema quando você senta para resolver situações? Porque você fala a verdade talvez para pessoas que você convive, que vai incomodar. Quantas vezes eu e meu esposo vou falar de mim e dele, porque aí a gente não tem problema de exposição pública. Eu estou expondo a minha própria vida. Quantas vezes a gente sentava para ter conversas muito difíceis? E conversas difíceis, ela vai implicar em falar a verdade para o outro que ele não está preparado para ouvir. Você acha que quem vai te falar a verdade que você precisa ouvir? O seu amigo de trabalho? Seu amigo de trabalho não sabe quem é você. Quem convive com você sabe quem é você. Porque às vezes até você não sabe quem é você. Porque você vive na ilusão de achar que você está no topo da cadeia alimentar. Aí vem alguém e traz você para a sua realidade. Aí quando esse alguém te puxa para a realidade, nossa, ele é um ofensor. Não, ele só está falando para você a verdade. Quantas vezes nós falamos verdades dolorosas uma para o outro? Era ruim ouvir coisas, era ruim, mas foi o que curou o nosso casamento. Passávamos algumas semanas ali sangrando, mas daqui a pouco as verdades elas iam ocupando o lugar da mentira. Está comigo? Ei, entenda bem, isso aqui é muito sério que eu vou falar. A verdade ela vai ocupando espaço na nossa vida gradativamente. Isso aqui é um rema de Deus para você.
É por isso que em casamentos, quando a gente para aconselhar, eu falo isso. Porque no primeiro momento você vai dizer ao outro aquilo que ele não acredita que ele é. E você vai dizer ao outro aquilo que ele precisa se tornar. Pense que trabalho difícil é o outro ouvir o que ele não gostaria de ouvir, acerca do que ele imagina que ele não é. E aí ele tem que desconstruir algo que ele nunca imaginou e passar a enxergar aquilo que o outro está dizendo para ele. Isso não é fácil. Foi quase uma metáfora, mas é assim que acontece. Alguém fala para você algo e você para e fala: não, mas eu não sou isso. Não, mas não é isso. Não, mas não é bem assim. E aí aos poucos você vai olhando para aquilo que você é, e você vai olhando para aquilo que você ouviu, e parece que aquela voz ela vai ecoando na sua mente. Como um eco, 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 eco. Aquilo não sai, aquilo martela. Porque no fundo, é você confrontando você mesmo. Alguém teve coragem de falar para você o que a sua mãe nunca teve. Alguém teve coragem de falar. É por isso que eu tenho dito mais o apóstolo. Hoje está muito difícil para nós como pastores entrar na vida de pessoas. Porque outrora, quando eu era mais novinha no ministério, a gente metia o pé na porta e entrava. Mas hoje, a gente não pode mais fazer isso. E aí eu vejo pessoas morrendo. Eu vejo realidade se afundando. Eu vejo navios afundando. Eu vejo pessoas incríveis se acabando. Potencial morrendo, chamado morrendo. E eu olho e fico igual um Mical. Eu sei que é uma comparação feia, tá? Mas é o que eu faço. Eu olho e fico assim, ó, da minha janela. Olhando. A gente faz isso. Por quê? Porque se você entra, você é taxado como controlador. Então vamos fazer o seguinte: vai lá e paga ao psicanalista, ao psicólogo, o terapeuta, quanto você quiser pagar para ele. Aqui você poderia ter de graça. E ainda com o combo da oração e do jejum. Mas hoje, as pessoas não querem isso. Então elas ficam de lá morrendo. E a gente fica de cá vivendo. Vivendo mais. Por quê? Porque as pessoas não estão prontas hoje para ouvir verdades que vão transformar. Ei, meu irmão, deixa eu falar para você uma coisa. Se existe um lugar que você precisa ouvir o que não é confortável para o teu ouvido, é a igreja. É a igreja. Ei, deixa eu te falar. Você quer saber se uma igreja é séria? Veja se o que sai do púlpito não combina com o que você gostaria de ouvir. Se não encaixa com o que você gostaria de ouvir, é uma igreja que fala a verdade. É uma igreja que fala a verdade. É uma igreja que prega a verdade. É uma igreja que não vai massagear o seu ego. Você não precisa ficar vasculhando a vida do pastor, a vida da pastora, para saber se é de Deus ou se não é de Deus. Avalia o que sai. O que sai do altar é o seu crivo. E aí você vai ver. E isso são palavras que vai mudar a sua vida, vai mudar a sua realidade. Aos poucos você vai observando e vai vendo que a tua vida vai entrando em ordem. E aqui, Paulo, ele acredita que existe um grupo de loucos pregando a palavra. Ele olha e fala: um grupo de analfabetos, um grupo de incultos, um grupo de pessoas que não... Porque, olha aqui, gente, presta bem atenção. Toda pessoa que está dentro de uma mentira e é soberbo, ele taxa o outro que está cheio da verdade como um louco. É por isso que quando você para perto de pessoas que você começa a falar, parece que ela descredibiliza tudo que você fala. Porque tudo que você fala não faz sentido. Você já parou perto de pessoas assim? São pessoas que estão entupidas do orgulho. São pessoas que estão cheias do orgulho. Elas não aceitam. Quando você tenta com a sua humildade: não, mas você não sabe. Não, mas você não... Não, mas não é bem assim. Ela te olha assim, ó, de cima para baixo. Você conhece pessoas assim que te olham assim, ó, de cima para baixo. Eu e o apóstolo às vezes vemos isso, gente. Tantas pessoas que a gente conhece. Os camaradas, porque o sapato brilha muito. Se ele pudesse, ele pisava na tua garganta.
Porque ele tem um pouquinho mais disso aqui, ó. Um pouquinho mais, tem um canudinho e meio a mais do que você. Ele acha que ele pode pisar, ele acha que ele pode, sabe? Porque ele começou, porque ele leu a Bíblia ontem de capa a capa, ele acha que o pastor dele é um analfabeto. Porque ele comprou uma enciclopédia nova, ele acha que aquela pessoa que está à frente é um idiota. Você está comigo? Ei, meus irmãos, eu não estou aqui hostilizando o saber, entenda bem. Eu só estou dizendo que pessoas que são de Deus e leem a palavra, elas são carregadas da verdade. Eu me converti em uma igreja que o líder dirigente, saudoso José Amaro, era um grande homem de Deus. Ele não sabia ler, mas quando ele abria a boca, o fogo saía. Você está comigo? Ele era um homem de Deus. Ele era um homem de Deus. Ele aspirava ameaça. Você pode aspirar ameaça com o teu saber, mas precisa saber se o teu saber está vindo da fonte do dono da vida. De onde vem a tua sabedoria? Ela vem da fonte? Se ela vem da fonte, você é uma ameaça. Você é uma ameaça. Você está comigo, irmãos? Saulo de Tarso, ele é tão focado que ele diz: agora eu vou combater e ninguém vai me impedir. Por quê? Porque eu estou municiado. Eu tenho o que eu preciso e eu ainda tenho documentação. Quero ver quem vai parar o massacre. É assim que teu inimigo conspira contra você. Ele diz assim: eu não vou de qualquer maneira. Eu vou fazer um estudo legal da vida dela, da vida dele. Porque quando eu entrar, eu não vou entrar para parar. Eu não vou entrar para me cansar. Eu vou entrar para resolver. Isso aqui é muito sério, irmão. Sabe por quê? Porque o inimigo, ele está fazendo uma bagunça na vida de muito crente. Porque ele faz um estudo frio. Ele vai de acordo legal, com documentação legal. Profeta, como que você prova isso? Prova porque ele estuda a tua vida. E ele vê se o que você está praticando está de acordo com a palavra. Se não está de acordo com a palavra, ele tem uma cláusula no contrato que quebra ele. E ele diz: eu posso entrar nessa cláusula aqui. Por quê? Porque tem esse parágrafo aqui que não está sendo praticado. Meu irmão, e é o parágrafo na vida de muito crente que está quebrando a vida de crente. Crente que era para estar vivendo uma avalanche de bênçãos e não está vivendo, sabe por quê? Porque tem cláusula alterada, tem parágrafo quebrado, porque o teu inimigo foi, e quando ele não foi com a cara e a ousadia do inferno para bagunçar a tua vida, ele foi com conhecimento de causa, para te parar, para te prender. E eu vim aqui hoje por essa palavra te dizer o seguinte: o que ele não entendia, presta bem atenção que isso aqui é forte, que quando ele impôs a mão, quando ele pensou em colocar a mão nos membros do corpo de Cristo, foi a hora que ele afetou o cabeça da igreja. Eu vou falar bem devagar para você me entender. Quando ele achou que ele ia tocar, quando ele achou que ele ia aprender, quando ele achou que ele ia matar, quando ele achou que ele ia bagunçar, ele tocou no corpo. E quando você toca no corpo, você automaticamente atrai o olhar da cabeça. Quem tenta tocar em você, pode tocar, até que toque e o cabeça decida olhar na tua direção. Porque quem toca no corpo, mexe com a cabeça. Quando ele disse: eu vou tocar no corpo, o cabeça disse: acorda aí, Ananias.
Acorda aí, profeta, você está na tua zona de conforto. Tu vai trabalhar agora para o meu reino. Por quê? Porque alguém tentou tocar no meu corpo. Quando alguém tenta tocar no corpo, Deus levanta profetas. Quando alguém tentar tocar na sua casa, Deus vai levantar você lá. Só que o problema é que tem gente que decidiu dormir na hora que Deus está mandando levantar. Deus está dizendo: acorda, Ananias, porque você vai tratar com alguém que eu já visitei a estrada dele antes dele chegar no percurso. Deixa eu te falar, aqueles que se levantam para afetar a tua estrada de vida, pessoas que querem afetar, sabe, o teu raio de visão, a tua esfera, a tua casa, teu ambiente, eles são visitados no percurso antes que eles cheguem. Mas Deus precisa te acordar. Você está comigo? Ah, meu irmão, eu bem compreendo. E Saulo comete erros sinceros com motivações erradas. Ele estava sincero no erro, mas a motivação era errada. Vira para o teu vizinho e diga assim: pare de cometer erros sinceros com motivações erradas. Você já viu que tem gente que fala assim: eu vou fazer isso mesmo. Bate no peito. Tudo bem, é um erro até sincero, mas a motivação da causa está errada. Tem que ser visitado, está comigo? Tem que ser visitado. Não, eu vou parar. Parei com o meu ministério. Parei com o meu chamado. Parei, não quero mais saber. Eu pregava, eu cantava, eu era um vaso. Mas por quê? Porque alguém fez isso. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Agora, a sua motivação está errada. Você não pode parar uma missão porque alguém um dia tentou te matar. O Senhor está falando com pessoas aqui. Você não pode parar um propósito porque um dia alguém tentou parar o seu propósito. Você não pode abandonar o teu percurso porque um dia alguém afetou a sua casa. Tudo bem, profeta, foi difícil. Eu sei que foi. Mas quem mandou você parar? Hoje é a noite de você levantar a sua cabeça nessa palavra e dizer: eu vou bater uma revista. Sabe por quê? Porque quantas vezes nós queremos autorização para entrarmos em caminhos que achamos que é o lugar certo, mas com um propósito errado. Essa aqui eu tive que anotar, porque senão eu ia esquecer. Vou falar devagarzinho para você entender. Quantas vezes nós queremos a autorização para entrarmos em caminhos que achamos que é o lugar certo, mas o propósito está errado. Você quer porque quer. Você quer que Deus autorize. Você quer que Deus te dê o aval. Você quer que Deus te diga: faça isso. Por quê? Porque você quer uma autorização para entrar em um caminho que Deus não quer que você esteja, porque o propósito está errado. E o brado de Deus é: olha só, Ananias, levanta que está vindo um perseguidor visceral. Irmãos, você tem noção do que é o anjo do Senhor, o próprio Cristo, falar com alguém, dizer assim: olha, tá vendo aquele temido lá? Então, ele está lá, se prepara que tu vai ter que tratar com ele. Que missão difícil, irmãos. E aí o Senhor diz assim: então, eu vou interromper o caminho de alguém que tinha motivação errada, para mostrar que todo aquele que tenta tocar no meu corpo, não toca no corpo, toca em mim. Eu não sei para quem que o Senhor está endereçando essa palavra, mas eu sei de uma coisa: se alguém tentar tocar em você, vai acordar o Ananias que está dormindo.
Meu Deus, essa palavra está forte. Deus decide interromper um ciclo de você viver errando e acertando. Hoje essa palavra te visita. Você não vai mais viver esse ciclo de errar e acertar, acertar e errar. Acaba isso aqui hoje. Por quê? Porque você entra em um nível de uma inauguração, de um novo nível na sua vida espiritual, ministerial. Você está aqui comigo? Sabe o que o Senhor falou comigo? Hoje a minha igreja sai do modo hamster e entra, aonde o profeta? Entra no modo espiral. Aí Deus faz assim, ó, vira a rodinha do hamster e faz isso aqui, ó. O que significa isso, profeta? Espiral é o que a Bíblia chama de escada. A escada que liga o céu na terra. Você sai do modo hamster, a tua rodinha, ela é virada. E você entra no modo espiral. Porque hoje, esse modo que você vivia de correr, com a sensação de que nada acontecia, assim diz o Senhor para você, acabou. Eu vim pregar para uma igreja que está entendendo essa palavra. Acabou. Eu falo ao mundo espiritual nessa hora, acabou. Eu falo ao seu espírito agora, acabou. Hoje esse modo de cansaço acaba. A rodana que você vivia patinando nela, ela é tombada pelo Espírito. Você sai de um modo cansaço para entrar em um modo sobrenatural, porque Yahvé está aqui e Ele te visita. Ele interrompe a sua estrada hoje. Meu Deus! Entenda o seguinte, e eu já vou fechando porque essa palavra é muito grande. Enquanto você está diante do desafio certo, presta bem atenção nisso aqui, mas com a motivação errada, Deus está visitando o outro lado da cidade. Porque hoje Deus te pega teimoso. Porque hoje Deus te pega nessa igreja teimoso. Enquanto você está achando que você está indo com muita velocidade para fazer o que você quer, porque você é o dono da sua vida, o dono da sua vida já alterou a tua rota. Teu caminho já foi afetado lá do outro lado da cidade, você nem sabe. Já tem alguém que está prontinho lá, esperando você, para quê? Para te pegar. Te pegar, tem um profeta que o Senhor levantou hoje para quê? Para te pegar. Te pegar como? Com palavra profética. Profeta pega outros com palavras proféticas. Hoje tem um Ananias que se levanta do outro lado da cidade, que repete não aquilo que disseram a seu respeito, mas que fala o que Deus disse ao respeito desse alguém. Tem alguém do outro lado da cidade dizendo, o matador vem. Mas tem Jesus falando no ouvido do profeta dizendo, Ananias, quem te disse que ele é matador? Eu não conheço nenhum matador. Matador é o estigma que você está dando e que disseram acerca dele. Para mim ele é vaso escolhido. O matador está por conta de vocês. Por minha conta está o vaso escolhido. O fraco está por conta de alguém, porque para mim a força é alguém que eu escolhi para depositar na vida dela, na vida dele. Você está aqui comigo, irmão? Você está aqui comigo? Ananias, quem foi que te disse? Os comentários estão dizendo, Senhor... Gente, olha só, Ananias, ele é um homem tão ousado que ele interrompe a mensagem de Jesus. Meu irmão, lê o texto, lê o capítulo 9 todinho que você vai entender isso aqui. O Jesus está falando com um camarada,
O camarada diz, não, mas peraí, no meio de uma instrução de Jesus, ele foi um profeta ousado de dizer, mas como é que tu vai me mandar falar com um homem que aspira ameaça de morte? Ele é um assassino. O Senhor, gente, olha isso aqui. O Senhor não sabe, não ouviu falar que ele é alguém que mata. O Senhor disse, peraí, você está interrompendo a minha direção, a minha ordem, por causa de comentários alheios? Deixa as bocas, Ananias, isso não é na Bíblia não, sou eu que estou falando, tá? Ananias, deixa as bocas falarem o que elas quiserem falar acerca de quem eu escolhi. Porque até que ele entre aqui, eu mudo a reputação dele. Porque eu vou colocar na tua boca uma palavra de vida acerca de alguém que matava. Eu vou colocar na tua boca uma palavra de vida para a vida daquele que queria entrar na cidade e tirar a vida. Ah, Ananias, você está me interrompendo, Ananias. Você está interrompendo o meu discurso para alterar a identidade espiritual que eu dei e eu falei acerca de alguém. Ananias, não me interrompe para isso não, porque para muitos podem dizer o que quiser dizer acerca dele, mas eu falo acerca dele. Para mim, vaso escolhido. Por quê? Porque, Ananias, eu não sou recuperador de identidade do passado. Eu sou aquele que dou a identidade de um homem. A identidade de um homem no sentido original desde que ele foi formado. Para muitos, Ananias, ele é um matador. Para mim, Ananias, ele vai ser alguém que vai dizer, eu já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque enquanto estão falando que ele mata, ele vai morrer por mim. Ananias, ele vai ser aquele Ananias que vai dizer, já estou crucificado, agora Cristo vive em mim. Ananias, você está falando de um passado, você está dando ouvido a fofoqueiro. Ananias, tudo que o meu espírito não é conduzido por fofoqueiros. O fofoqueiro fala o que ele quiser falar acerca de quem ele quer julgar. Eu falo acerca de quem eu escolho para ser um cumpridor da minha obra. Ananias, você não está entendendo que o meu espírito não comunga com fofoca. Podem ter dito o que quiser dizer acerca dele, só que agora vão ter que falar o que eu falo acerca dele. Eu vou falar acerca dele. Para mim, Ananias, ele é um vaso escolhido. Vaso escolhido, vaso esse que eu escolhi depositar da minha glória. Vaso esse escolhido que eu decidi encher da minha presença. Eu não sei o que disseram acerca de você. Eu não sei o que disseram acerca da sua família. Eu não sei o que disseram acerca do seu filho, acerca do seu marido. Eu não sei o que disseram acerca do seu ministério. Mas eu vim aqui te dizer o seguinte: os fofoqueiros podem estar lá do outro lado falando acerca de você, mas tem um Ananias aqui que está dizendo, porque assim diz o Senhor: és para mim vaso escolhido, és para mim alguém que eu escolhi, és para mim alguém que eu vou encher da minha presença, vou encher da minha presença, vou encher de unção, vou encher de graça, vou restaurar, vou curar, vou encher da minha presença. Ananias, você não está entendendo, Ananias. Meu Jesus, Deus acorda profetas quando Ele quer mudar o caos. Se você acordou no meio do problema na tua casa, eu quero te dizer o seguinte: você acordou porque o Senhor quer que você mude o caos. Profetiza para essa pessoa que está ao seu lado. Esteja pronto. Para quê? Fala para ele: esteja pronto para ser acordado. Esse caos não é para te enlouquecer. Esse caos não é para deixar você com ansiedade. Esse caos não é para deixar você depressivo. Esse caos é porque Jesus quis acordar você. Para quê? Para você profetizar acerca disso. Você foi despertado no meio do caos para transformar o caos. Você foi despertado no meio do caos para transformar o caos.
Eu acho que você não está entendendo. Alguém pode ter dito que você ia morrer, mas eu vim aqui dizer para você: vai viver, porque você vai viver para profetizar a vida no meio do vale de ossos secos. Aqueles que estão à sua volta vão ver você voltando mais forte, vão olhar e vai falar: o que é que houve? Mas o caos está instalado. Mas o caos está instalado é porque eu descobri que eu aspiro ameaça, e agora eu venho com mais força. Por quê? Porque eu vou profetizar em nome de Yahvé. Eu vou profetizar no nome de Yahvé. Onde está a igreja que vai profetizar comigo hoje? Aonde está? Onde está essa igreja? Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Ananias, da sua casa! Escute isso, Saulo! Antes de 3 dias você andava com a motivação para matar. Só que agora você vai andar por uma missão. Missão de morrer por uma causa na missão. Por quê? Porque agora quem vai andar com você é Ele. Hoje quem anda com você é aquele que te levanta para a missão. Irmãos, isso aqui foi fortão que eu ouvi. Isso aqui foi fortão. Ananias! Você não entende que eu cheguei antes da matança. Ananias, você não entende que eu cheguei antes das prisões. Você ainda me interrompe, Ananias. Olha isso aqui. Quem revela os planos do inimigo também tem poder de paralisá-los. Se o Senhor revelou para você os planos do inimigo, Ele está dizendo para você: paralisa ele. Acho que ninguém entendeu. Enquanto tem gente se descabelando porque descobriu a ameaça do inimigo, quem caminha no Espírito entende que se você descobriu, é porque Deus já te municiou de armas para parar ele. Para o teu inimigo hoje.